Deus colocou no meu coração, há um mês atrás, fazer alguns sermões com o título de sucesso. O sucesso é apresentado em nossa sociedade como alguém que em algum setor, seja ele qual for, o mais simples ou mais elaborado, mais sofisticado, consegue alcançar êxito no projeto que se propôs fazer. Pode ser um coletor de lixo, pode ser uma mulher que trabalha no serviço doméstico, qualquer atividade que esteja ligado à beleza. Hoje nós temos pessoas que fazem um sucesso enorme na música, nos vários modelos musicais. Inclusive, os cantores descobriram lives milionárias que fazem nesse período. Atores, atrizes, pregadores, em todos os níveis, em todas as áreas há o sucesso. E o primeiro sermão que eu fiz no começo desse mês foi na igreja do Tucuruvi, com o título Você é um case de sucesso. Está na internet. Você é um case de sucesso. No sábado passado eu estava pregando na igreja central de São Bernardo e o título era Histórias de Sucesso. E hoje o título é Do Sucesso ao Fracasso, com sucesso. Dá para entender? Não. Então eu vou explicar. Todos os itens eu coloco no final, entre parênteses, com Jesus. Você é um case de sucesso com Jesus, em Jesus. Histórias de sucesso com Jesus, em Jesus. Então, como eu faço sermões, eu posso colocar isto. E o assunto de hoje, que nós vamos abordar, do sucesso ao fracasso, com sucesso. É interessante, parece desconexo, mas no transcurso da história, os amigos vão ver que não. O primeiro relato que me vem à mente com esse título, entre vários que eu poderia tecer comentários, mas que eu quero abordar, é de Davi. O rei de Israel com maior sucesso e um dos homens de Deus com maior fracasso foi Davi. O sucesso dele era tão grande que antes de ele assumir o trono, ao entrar vitorioso junto com o rei Saul na cidade, após uma batalha e a conquista, o povo e principalmente as mulheres cantavam: Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E Saul tinha uma inveja medonha de Davi. E Davi, quando assumiu o trono, era um homem de um sucesso tão grande que após todas as conquistas que ele havia feito, ele estava descansando um dia no Palácio Real, tranquilo. Deveria estar na guerra, pelejando, mas o seu general é que estava à frente. Ele ficou em Jerusalém e passeando pelos jardins, a parte superior, que nós podemos chamar o que seria uma cobertura com aquela área muito grande de um palácio real. Imaginem o que era o palácio de um rei. Ele começa naquele momento seu maior fracasso, porque lá de cima ele vê uma mulher tomando banho, as residências não tinham telhado em cima, ao lugar do banho. Em vez de ele pedir a bênção e a misericórdia de Deus, ele se deteve em observar. Eu aproveito aqui e faço uma ressalva. Quando a tentação passa à sua frente, quando ela está jogada na televisão,
você abre o seu computador e entra a tentação. Você está dirigindo o seu carro ou está no seu trabalho, seja homem ou mulher, e a tentação, seja ela de várias formas, passa à sua frente ou lhe é oferecido, até aí você não pecou. Quando ela é apresentada a você, você não pecou. Quando você se detém como Davi, ele era casado com algumas mulheres, as suas mulheres estavam no palácio real, ele lá de cima viu aquela mulher tomando banho, e ele poderia desviar o seu olhar e falar: Senhor, me dê misericórdia para eu não pecar, porque nós homens somos induzidos pelo olhar. Mas ele deteve-se, e enquanto ele olhou, observou e conjecturou no seu coração, ele já pecou. Porque o adultério não está no ato. E quem falou isso foi Jesus, não sou eu não. O homem que olhar para uma mulher com olhar impuro, já adulterou com ela. Então, Davi olhou, concebeu a possibilidade, já pecou em sua mente, porque ele mandou emissários trazerem Batseba para o palácio. O esposo dela estava na guerra, Urias, não era nem do povo judeu, era heteu, junto com Moabe, o general da guerra, e como o marido estava fora, Davi possivelmente era um grande sedutor, ele teve um caso com aquela mulher, e ali começou o fracasso de Davi. Olha, o sucesso dele era tão grande que ele nem foi à guerra, porque as conquistas já eram enormes, ele já estava satisfeito com o seu reino. E agora começa o fracasso dele, de tal forma que quando o pastor Natã, o profeta, foi à casa de Davi e disse que ele havia pecado, que ele havia escondido, que ele havia embebedado o esposo de Batseba, que veio da guerra chamado de Davi, porque quando ela chegou a Davi, depois de um caso de traição ter ocorrido, tanto de um como de outro, porque ambos eram casados, ela mandou dizer um termo que está na Bíblia, onde ela diz, manda saber a Davi: pejada estou. E esse termo, dentro do nosso vocabulário da língua portuguesa, quer dizer uma gravidez vergonhosa de uma mulher que é casada e tem filho com outro homem. Então, pejada estou. Eu estou desenvolvendo uma gravidez vergonhosa, que não é do meu marido filho. Então, quando Davi soube, ele mandou trazer o marido dela da guerra. E o homem lá no meio da batalha, com saudades da esposa, iria para casa. E logicamente teria um relacionamento normal de marido e mulher. Daqui a pouco ela está grávida e nasce um baby prematuro. É de Urias. Mas Urias talvez desconfiou e não foi para a casa dele. E Davi mandou ele ir, mandou presentes, ele não foi. Mandou ele de novo e ele ficou na porta da casa real. Então o que Davi fez? Eu vou dar um porre nesse sujeito aqui, vou convidar ele para uma festa aqui comigo, e ele vai beber até se embriagar, e há um ditado que diz que todo bêbado volta para casa. Ele vai pela rua caçando frango, batendo cabeça em poste, caindo nos cantos, mas chega em casa. Porém, Urias não foi para casa. O que Davi fez? Mandou matá-lo à frente da batalha. E falou a Joabe: você coloque, eu tenho um assunto para tratar aqui com Urias, não interessa a você, coloque ele na frente da batalha, dos soldados mais violentos do inimigo, e saia de sua retaguarda para que ele morra. E Urias foi abatido na guerra, a mando do rei, que se tornou um assassino pelas armas dos inimigos, foi enterrado como um herói, e agora Davi vai consolar a viúva. E traz Batseba para casa. Ali começou a derrocada, o fracasso de Davi. Um fracasso retumbante, onde o profeta disse 3 coisas.
Davi, o que Vossa Excelência fez em oculto será feito à luz do dia. Você teve um caso escondido com uma mulher que não era sua. As suas mulheres serão possuídas na sua frente pelos seus inimigos. A espada não sairá da sua casa e a criança vai morrer. Porém, Deus transpassou de você esse pecado. Você verá as consequências, não é você que vai morrer, é a criança. E isso aconteceu, e é onde Davi escreve os Salmos 32 e o Salmo 51. O meu pecado está sempre diante de mim, porque ele casou com Batseba. E todos os dias ele via Batseba ali do lado. O meu pecado está sempre diante de mim. E no capítulo 51 de Salmos, tem misericórdia de mim, Senhor. Não afaste de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com espírito voluntário. E onde eu errei, tenha misericórdia. E Deus teve misericórdia de Davi. Restaurou o trono de Davi. Ele havia sido expulso do palácio pelo próprio filho que queria matá-lo, Absalão. Deus restaurou o seu reino. Do relacionamento que ele teve agora com Batseba, sua mulher, nasceu o próximo filho. Quem foi o filho de Davi e Batseba? Salomão. Salomão. Olha que restauração. Do sucesso para o fracasso, para o sucesso. E Davi termina a sua vida sendo homem segundo o coração de Deus. Querem um sucesso maior do que esse? Querem um fracasso maior do que o que ele teve? Querem um sucesso maior para um reino ser começado por um rei como ele teve? Eu poderia lembrar da história de Elias, um sucesso extraordinário à frente dos adoradores de Baal, lá no Monte Carmelo. O poder de Deus, quando através de Elias, Deus disse para Elias anunciar que não vai chover. E não choveu durante 3 anos e meio. E Deus diz através de Elias, vai chover. E Elias disse, vai chover, e choveu de novo. Os profetas de Baal foram eliminados. Ele coloca um altar e ora a Deus. E diz, Senhor, se eu sou o teu servo, demonstre diante desses adoradores de Baal que eu sou o teu servo. Realize um milagre fazendo com que fogo caia dos céus. Eu não vou acender o fogo no altar para queimar o holocausto. Desça fogo do céu. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração. Desceu fogo do céu, dos céus, e lambeu aquela oferta que ali estava, a água que haviam colocado do lado, e Elias mandou o servo olhar acima do morro, lá para o oriente, lá para o fundo, 1 vez, 2 vezes, 3, volta lá e vê. E a 7ª vez ele disse, o servo, eu vejo uma nuvenzinha. E Elias disse, voltem todos, Acabe pode ir embora, que vai chover muito, e choveu demais. E ele soube pelo jornal não sei qual, ou pelo noticiário não sei qual, que a esposa daquele rei, que era um rei fraco, que era um rei sem caráter, que era um rei que havia levado o povo de Deus à idolatria, agora a esposa dele, Jezabel, disse, o sol não vai se pôr enquanto eu não matar Elias. E o jornal, não sei qual, divulgou em rede nacional a tragédia. Elias vai ser morto. E Elias, que havia tido um sucesso extraordinário em Deus, maravilhoso, ficou com tanto medo, escondeu-se numa caverna e entrou em depressão. Fracasso total. Do sucesso para o fracasso. Escondido na caverna, pediu a Deus a morte. E Deus, em sua misericórdia, vendo a fragilidade dele, que é a minha, que é a sua, de você que me ouve, que me vê,
Ele manda um anjo e diz: Elias, come. E o anjo preparou ali a comida para Elias. Elias comeu, estava em depressão tão profunda que virou para o lado e dormiu de novo. Irmãos, se liguem aqui no que eu estou falando. Prestem atenção. Prestem atenção aqui que eu estou falando. Olhem bem. Depressão, muitos falam, é arma do diabo. Toda doença é arma do diabo. Toda doença. Quem crê em Deus, quem confia em Deus, não entra em depressão. Mentira. Não é verdade. Eu conheço servos de Deus que entraram em depressão, como Elias, como Jonas, que quis morrer, e Jesus no Getsêmani. Leia o Desejado de Todas as Nações. Então, se você está com depressão, continue confiando em Deus, mas procure um médico. Faça um tratamento. Deus usa a medicina moderna com medicações para curar. E Elias entrou em depressão tão grande que, após comer a comida que o anjo havia preparado, virou do lado e continuou dormindo. E estava em uma caverna escura, não tinha luz, umidade. É onde os depressivos querem ficar, sozinhos, trancados em um quarto, no escuro. Não querem comer, não querem ver ninguém. E naquela ocasião, Deus já conhecia a depressão. E o anjo acordou Elias e falou: Elias, coma de novo. Coma aí de novo, que você tem uma longa caminhada. Deus tem um plano com você. E Elias, que estava ali no fracasso, na depressão, se alimentou, caminhou 40 dias e 40 noites naquele deserto, fazendo o sentido inverso que Moisés havia feito com o povo de Israel. Ele fez o sentido inverso, caminhou mais que 360 quilômetros, 40 dias e 40 noites, e esteve naquela fenda do Sinai, onde Deus havia dado as tábuas dos mandamentos para Moisés. E ali, Deus demonstrou a glória para Elias. Um grande terremoto, Deus não estava ali. Fogo, Deus não estava ali. Um vento medonho, Deus não estava ali. E depois uma brisa suave, calma, tranquila, Deus estava presente. Qual a maior demonstração que eu tenho dessa história, que eu estou apenas contando, do sucesso para o fracasso no sucesso? No Monte da Transfiguração, quando Jesus apresentou-se aos discípulos, quem estava no Monte da Transfiguração com Jesus ali? Elias e Moisés. Olha o sucesso, algo extraordinário. Um homem que havia enfrentado os adoradores de Baal e reclamou a Deus: Senhor, eu estou sozinho. E Deus havia mostrado que havia 7.000 que ainda não haviam dobrado seus joelhos diante de Baal. Você não está sozinho. E mesmo com essas demonstrações de poder maravilhosas, ele entrou em depressão. E Deus pega os seus filhos depressivos, Deus pega os seus filhos doentes, porque Ele vê a intenção do coração. Estão ali sem poder falar, estão sendo medicados, estão entubados, mas Deus vê, e Ele diz: meu filho, eu vou te curar. E por mais fracassada que pareça a sua vida, você é um homem de sucesso, você é uma mulher de sucesso, porque você foi criado e criada à imagem e à semelhança de Deus. E quem é criado à imagem e semelhança de Deus não é para ser fracassado. E o outro relato, que eu vou ler algumas partes, é de Sansão. Olhem que sucesso. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. E lá nós vamos encontrar um homem de Zorá, chamado Manoá, e nos primeiros versículos do capítulo 13, na sequência do capítulo 13,
até o final, no versículo 24, Manoá e a sua mulher, que não podia a esposa de Manoá, não diz o nome dela, ter filhos, porque ela era estéril. E um anjo, eu vou relatar e vou ler apenas 2 versículos do capítulo 13 de Juízes, pode ler em casa depois, de 13 a 17 de Juízes, é a história de Sansão. É uma história bem gostosa para ler toda ela. E quando o anjo apareceu para a esposa de Manoá e disse: você vai ficar gestante e vai ter um filho. E ela não identificou que era um anjo. Chegou para Manoá e falou: meu marido. Como as mulheres chamam carinhosamente o marido? Me ajudem aqui as mulheres. Não é quando briga, não, né? Porque quando briga, fala o nome, sobrenome, apelido, fala tudo ali, completo. Meu amor, meu bem, querido, como? Paixão. Eu entendi caixão, por isso que eu perguntei de novo. Paixão, tudo isso. Vamos dizer que a esposa de Manoá chegou para ele e falou: querido, apareceu um homem para mim, que eu não sei quem é, e disse que eu vou ter um filho, mas eu não posso ter um filho. Mas quem é esse homem? Não sei. E um dia ela estava no campo e esse anjo apareceu novamente. E ela voltou correndo e falou para o marido, Manoá: querido, o homem que falou comigo apareceu lá no campo, não sei de onde. Aí Manoá foi correndo, foi falar com ele e não havia ainda percebido quem era aquele homem. E sabendo que ia ter um filho, Manoá perguntou como ele deveria criar o menino que ia nascer, que está no final do versículo 12. Mas qual será o modo e serviço do menino? O que esse menino vai fazer e qual modo que eu devo educar? Aí o anjo disse: olha, ele vai ser nazireu. Não vai passar máquina de cortar cabelo na cabeça dele. Ele vai crescer o cabelo a vida toda. Tanto é que Sansão tinha 7 tranças. Ele não vai tomar bebida alcoólica. Não vai comer carnes imundas. Qual o conselho do anjo para a alimentação de Sansão? Comida vegetariana integral. Concordam comigo? Comida vegetariana integral. Esse homem ficou olhando e falou: então vamos fazer o seguinte, eu vou oferecer um holocausto e coma comigo o cabrito que eu vou oferecer. E o anjo disse: não, eu não vou comer nada, não. Eu não vou comer nada. Então Manoá preparou o holocausto, colocou ali o sacrifício, e quando o fogo subiu para consumir o sacrifício, eles viram aquele homem subir com a fumaça. Está aqui na Bíblia. Desapareceu. Ah, é um anjo. É um anjo. Olha o sucesso no qual nasceu Sansão. Quer um sucesso maior do que este? O anjo aparecer e dizer para uma mulher que era estéril que ela iria engravidar. E não seria algo que iria descobrir quando nascesse. Se era um menino ou menina, não havia ultrassom naquela ocasião. Lógico. Já disse, vai ser um menino. E ele vai ser um juiz. E o povo, por ter feito o que era errado aos olhos de Deus, Deus os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E agora sobe um outro juiz, dentre vários que existiram no relato bíblico. E esse homem que foi escolhido para ser um juiz, começa a ser conhecido com aquele sucesso de ser formoso, muito bonito e de uma força descomunal. E ali começa o fracasso de
Sansão. E o fracasso de Sansão nós encontramos a partir do capítulo 14. A partir do capítulo 14, antes de eu falar do capítulo 14, qual é o nome da mulher de Sansão? Qual é o nome da mulher de Sansão? Dalila. Dalila foi a única mulher de Sansão? Não. Quantas mulheres ele teve? A Bíblia apresenta 4. Eu vou dizer as 4. Casou com 3. E uma outra ele teve um caso. Então, aqui no capítulo 14 de Juízes, apresenta que ele se afeiçoou por uma mulher e disse para o papai e para a mamãe, no capítulo 14, desceu Sansão a Timate, e vendo a Timate e a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, disse, vi a uma mulher, e ele identificou qual era a mulher, e o pai e a mãe disseram, meu filho, mas você tem que casar com uma mulher da nossa congregação. Ele disse, mas eu gostei dessa mulher. E os pais foram ali e acabaram cedendo, e esta mulher acabou traindo Sansão, e o pai dela fez o seguinte, quando Sansão voltou de uma peleja que ele havia tido com os filisteus, o pai da moça disse para ele o seguinte, no versículo 20, que é o último de Juízes 14, a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que o acompanhava. Enquanto ele foi matar filisteus, o pai deu a esposa dele para um amigo que o acompanhava. Olha só aqui no início do capítulo 15. E aconteceu depois de alguns dias que na cega ou na colheita de trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse, entrarei na câmara com a minha mulher e estarei ali com a minha mulher. E no versículo 2, o pai disse para Sansão, por certo dizia eu, o pai falando, o pai da moça, por certo dizia eu, que de todo a aborrecias, você não gostava da minha filha, de sorte que eu dei a sua mulher ao teu companheiro, porém, não é a irmã mais nova dela, a minha filha, mais formosa do que ela, tomai-a, pois, em seu lugar. E Sansão casou com a irmã dela. Ainda não é a Dalila. E ali nós encontramos aquela história toda de Sansão combatendo os filisteus, com uma queixada de burro, ele matou 1000. Quando aquela primeira mulher o traiu, e ele deveria, no enigma que ele deu, falando a respeito do favo de mel que brotou do leão que ele havia matado, ele fez o enigma, e essa mulher que foi dada para o outro companheiro dele, ficou no ouvido dele até conseguir qual era o resultado do enigma, porque os filisteus disseram, se você não tirar dele o enigma, porque nós não podemos deixar que um judeu venha aqui e fique nos escarnecendo. Ele falou que quem ganhar essa aposta vai receber 30 vestes, 30 túnicas. E como ela ficou ali na orelha de Sansão, ele contou para ela qual era o enigma, ela contou para os filisteus descobriram, ele com raiva foi ali, matou um bocado de homens, 30 homens, tirou as capas, as túnicas deles e levou e deu ali. Então Sansão já está começando ali o seu fracasso. Olha bem, já está com a segunda mulher. Aí vem a terceira mulher, está no versículo 16. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e teve um caso com ela. Vocês lembravam disso na história de Sansão? Olha só, a terceira mulher. E foi a Gaza e ali ele
ele teve o caso com uma prostituta. O fracasso dele, ó, ladeira abaixo, indo embora, fracasso total. Eles trancaram as portas de Gaza, e a força de Sansão era tão grande que ele levantou, e as portas de uma cidade eram enormes. Ele arrancou as portas na unha, no braço, e levou lá para cima da montanha. E o pessoal morria de medo dele. Aí, daqui a pouco, então, ele se afeiçoa a uma outra mulher que está no capítulo 16, versículo 4, e diz: e depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, e o nome dela era Dalila. Dalila entrou na história aqui agora. Então, Sansão não começou o fracasso dele com Dalila. Ele começou o fracasso dele lá atrás, com outras mulheres. E quando Dalila entrou na história, que nós conhecemos bem a história do envolvimento de Sansão com Dalila, que os homens, os filisteus, ficaram ali na orelha de Dalila: descubra qual é o segredo dele. Descubra qual é o segredo, que nós temos que matar esse homem. Olha o estrago que ele está fazendo aqui em nosso meio. E Deus usava, mesmo no fracasso, ele usava Sansão para ser um juiz dele. E depois de toda a história que Dalila falou, como você tem tanta força, você não me ama, fala para mim, se você me amarrar com juncos e tal. E quando ele estava dormindo, ela fazia um cafuné, ele pegava no sono ali fácil, e ela dizia: os filisteus vêm contra você. Ele quebrava tudo aquilo e enfrentava os filisteus, e ela dizia: você não me ama, você me enganou, olha só, como você pode perder a sua força, qual é o seu segredo? Então, se você me amarrar com cordas novas, que não foram usadas, pega um punhado de cordas aí e me amarre, porque esse é o segredo. E ela fez um cafunézinho de novo ali no Sansão, ele pegou no sono, e a hora que ela disse: os filisteus vêm contra você, ele levantou, acordou e arrebentou tudo. Aí ela falou assim: você não me ama mesmo, não é? Que coisa, você não tem confiança em mim. Mulheres maravilhosas, não é? Coisa mais linda. Você não me ama, você não confia. Deixa eu aproveitar aqui para a rapaziada ver lá o que Salomão fala em Provérbios. Cuide com a mulher que tem palavras doces, que fica no seu ouvido. Ela vai te levar para a perdição. Cuidado. E um dos pecados contra os que mais devemos ter cuidado hoje é o sexo em suas variantes todas, múltiplas variantes. E ali está Sansão e a mulher dizendo, ele falou: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou te contar a verdade. Com 7 tranças, cabelão enorme. Se você cortar o meu cabelo, eu perco a força. E o sono que ele estava era tão grande que ele não percebeu que estavam cortando as suas tranças. E quando ela disse: os filisteus vêm contra você, ele levantou e falou: vai ser da mesma forma. E a hora que ele foi para enfrentar, ele não tinha mais força. E a primeira coisa que eles fizeram foi vazar os 2 olhos dele. Cegaram Sansão. Vazaram os 2 olhos, sem anestesia, sem nada. Vazaram, ele ficou cego. E para desdenhar do Deus de Israel e para desdenhar de Sansão, colocaram ele para virar uma pedra, que animais faziam esse trabalho para moer o trigo. Então ele passava o dia rodando, moendo o trigo, e os filisteus escarnecendo dele. Sansão tornou-se no reino filisteu um atrativo turístico. Estava cego, não podia ver. E um dia, a Bíblia não diz quanto tempo, no fracasso total, diante do sucesso que havia tido, aqui no capítulo 16, a partir do versículo 28, nessa humilhação, Juízes 16, 28 a 31. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim
Esforça-me agora só mais uma vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Isto é, eu perdi os meus 2 olhos, eu quero me vingar deles, mas me ajude para que eu seja a sua espada. E ali no versículo 29, abraçou-se, pois Sansão, com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa. Ali ele estava no templo de Dagon, que está aqui no versículo 16, que era a divindade dos filisteus, o mesmo templo, logicamente, outro, mas o mesmo Deus, Dagon, quando Saul morreu e os filisteus decapitaram Saul, levaram a sua cabeça para o reino dos filisteus e levaram as suas armas para o templo de Dagon, o mesmo Dagon, que Deus havia ordenado ser eliminados os filisteus no tempo de Moisés e não foram totalmente eliminados. Os mesmos filisteus que deram um trabalho enorme para outro juiz chamado Gideão. Olha quanta história dos filisteus temos aqui. Então, Sansão está no templo de Dagon, pediu que o seu pajem, que o levava porque ele não tinha a visão, me leve nas colunas de sustentação aqui do templo de Dagon, me deixe encostado ali. E ali ele ficou e fez essa oração: Senhor, só desta vez, a última vez, dê a bênção para que eu me vingue desses incircuncisos. Versículo 29, abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio daquele templo, em que se sustinha a casa, o templo de Dagon, e arrimou-se, ou foi sobre elas, com a sua mão direita numa e a sua mão esquerda na outra. Então ele pôs a força de um lado da sua mão direita, do outro lado, as colunas aqui, e ele esticou o braço. E Deus permitiu que ele tivesse aquela força sobrenatural naquelas colunas que sustinham o templo de Dagon. E no versículo 30, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu, ou o templo caiu sobre os príncipes, sobre todos o povo que havia nela, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele Israel por 20 anos. Então, nesses 20 anos, ele teve um sucesso extraordinário, e agora ele está no pior fracasso. Ele morreu ou ele suicidou-se? E a igreja está em silêncio. Ele morreu ou quando ele disse: Senhor, que eu morra junto com estes, não vou julgar, mas agora eu posso garantir o sucesso dele. Do sucesso para o fracasso, morto ali entre os pagãos filisteus, dentro do templo de Dagon, cego. Aí eu vou para o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 32, onde está ali a galeria dos heróis da fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 32. E a galeria dos heróis da fé vem apresentando o nome de vários homens e 2 mulheres. E no versículo 32, eu quero ler primeiro 13. E todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos à terra. Eles criam
que haveria a bênção e o poder de Deus em suas vidas quando Jesus voltasse pela segunda vez e levasse os seus filhos para os céus. De longe, crendo, abraçaram esta fé. E no versículo 32 está escrito que pela fé, o que mais direi? Faltar-me-ia, o autor do livro de Hebreus, que nós queremos ser Paulo, faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel. Olha aqui que homens importantes: Samuel, Davi, Gideão, na mesma linha onde está Sansão. Então aqui eu confirmo o título do sermão desse momento: do sucesso para o fracasso no sucesso, na galeria dos heróis da fé. Onde você, onde eu, onde estamos hoje? No sucesso da caminhada cristã, no fracasso, ou já após o fracasso, no sucesso? Há 65 anos atrás, quando a minha mãe estava com 7 meses de gestação, foi diagnosticada com uma doença mortal. Ela não teria cura. Chamou o pastor Josino Campos e, de acordo com Tiago capítulo 5, que a minha mãe era obreira bíblica, conhecia profundamente a Bíblia: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros, os líderes da igreja, e unja com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé curará o enfermo, e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A unção tem 2 objetivos: o descanso com o perdão dos pecados, ou a cura total. Não meia parte curada e a outra arrebentada. Não, a cura para a pessoa poder testemunhar. E a minha mãe foi curada e eu nasci. E ela, lendo a história de Gideão, com a diferença do corte do cabelo, ela disse: vou criar o meu filho como nazireu. Nunca eu vi carne na minha casa, nunca eu vi bebida, nunca eu vi discussão entre os meus pais, nunca eu vi remédio. Eu não me lembro nunca de ter ido em uma farmácia, nem ao hospital. E eu fui criado como um nazireu. E a minha mãe, quando fez a oração, junto com a unção, a minha mãe na oração disse: se essa criança nascer, eu vou dedicá-la para ser um pastor. A minha mãe foi curada e eu nasci. E fui criado como um nazireu. E quanta coisa errada eu fiz. Quanta coisa errada eu fiz. Na minha juventude. Nunca saí da igreja. Eu me recordo na década de 70, que eu tinha um cabelo aqui no ombro. Era uma vaidade tão grande. Eu não cortava o cabelo. Eu, em cabeleireiro, repicava o cabelo. Naquela época, repicava o cabelo. Meu cabelo era todo... Eu não podia ver nada que refletia o meu rosto, que eu estava lá, arrumando o cabelo. Vaidade. E Deus, de uma forma sobrenatural, em um acidente muito forte, eu passei por 7 episódios de morte nesse meu período de juventude. E Deus me livrou de todas. Momentos de fracasso. Mas eu nunca saí da igreja. Eu cantava no coral. Eu amarrava o cabelo e punha por dentro da beca do coral e cantava. Espiritualmente, dentro da igreja, mas fracassado. E Deus, com amor, pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha criação,
permitiu que aos 25 anos, 26, eu me formasse como pastor. E agora, após 40 anos de ministério, eu estou aqui para dizer e diante deste universo afirmar, como testemunha viva, para Deus não existem filhos fracassados. Para Deus existem filhos amados e queridos, salvos pela graça maravilhosa do amor de Deus. Porque você e eu somos um case de sucesso de Deus. E se você se sente fracassado, lembre-se dessas histórias e muitas outras mais. Lembre-se de quem vos fala. Quando Deus escolheu você no ápice do seu sucesso espiritual e você se batizou, ou está se preparando para o batismo, ou já decidiu-se para o batismo, que é o passaporte para a salvação, de acordo com o que Jesus falou em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. E nós chegamos naquele momento maravilhoso. Quantos batismos eu já fiz aqui nesse batistério? Quantos batismos eu já fiz aqui? Quantas centenas de batismos eu fiz em meu ministério? Quantos se afastaram? Quantos voltaram? E quando esse relato, com esse título é apresentado, veja você e vejo eu, do sucesso para o fracasso, os momentos em nossa vida que fracassamos. E se eu estou falando agora para você que me assiste de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar desse Brasil afora, e se sente um fracassado, porque moralmente caiu, fisicamente caiu, espiritualmente caiu, Jesus está dizendo agora para você, meu filho, minha filha, venha como você está, que ao vir a mim, de maneira nenhuma te lançarei fora. Eu não vou te esnobar, eu não vou te fazer passar vergonha e dizer publicamente o que aconteceu, porque eu te amei com amor eterno, e o que é eterno não acaba. Com benignidade te atraí. Venha como você está. E no final desse assunto eu vou orar e vou pedir que você mais uma vez se entregue a Deus através do seu levantar de mãos, mas nós temos uma música antes. E enquanto essa música está sendo tocada e cantada, que o Espírito Santo trabalhe em seu coração, que a voz de Deus seja ouvida mais uma vez. Quando Ele diz, dá-me, filho meu, teu coração. Não existe fracasso para Deus. Não existe vida passada. Existe vida presente de pessoas que estão dentro da visão humana totalmente perdidos. Mas Deus vê a intenção do seu coração e da sua mente. E agora, nesse momento que você tem essa intenção, você passa pela justificação, chamada de justificação pela fé. E é aceito novamente, como se nunca tivesse pecado. Louvado seja o nome de Deus. Ouça e abra mais uma vez o coração. E no final temos a oração de entrega. Há muito tempo tenho ouvido a promessa
e que eu seja perseguida em meu viver. Tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor pra merecer o instante que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Estou aqui, o dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos Amém, amém. Deus seja louvado. Muito obrigado por esse hino tão lindo. Eu não combinei nada com você, não é? Para cantar esse hino. Eu não combinei nada. E diante do que ela propôs, eu quero olhar para a congregação que aqui está, aí na galeria. Recebi o seu recado. Quero olhar para a congregação que está nos acompanhando e vou apenas fazer uma pergunta após o convite que ela fez. E a pergunta é: vamos? Vamos? Ela convidou várias vezes: Senhor Jesus, estou aqui. Como eu estou? Fracassado? Fracassada em minha história cristã? Em minha história profissional, em uma história como homem, como uma mulher da sociedade, estou vivendo fracasso? Não, não. Se você fosse fracassado ou fracassada, por mais que possa parecer em seu interior, você não estaria aqui agora. E você não estaria ouvindo esse sermão agora até o final. Eu quero te convidar como sinal de sucesso em Jesus. Do sucesso para o fracasso, com sucesso, vírgula, com sucesso. Eu quero convidar você para o sucesso. E esse sucesso chama-se da plena vocação em Cristo Jesus. Você aceita esse sucesso? Levante a sua mão. Querido e bom Deus, que bênção maravilhosa sermos olhados agora pelos céus com a nossa mão levantada e dizendo: Senhor Jesus, eu estou aqui.
Olha eu aqui com a mão levantada. O dia chegou. Qual é o dia agora de sair do fracasso para o sucesso em Cristo Jesus? Que bênção maravilhosa. Eu estou aqui, estou com a minha mão, segurando na sua mão. E ó Deus, querido bom Deus, permita que nunca mais larguemos da mão de Jesus. Que nunca mais sintamos o sabor amargo, triste, dolorido do fracasso. Mas agora com o sucesso maravilhoso em Jesus Cristo, nós somos novas criaturas por aquele que nos amou. E esse amor é eterno e vai nos levar por essa graça maravilhosa para a eternidade. Quando os remidos estarão cantando o hino do Cordeiro, que façamos parte dos remidos e dê a bênção agora para estarmos com a nossa vida solidificada, firmes na rocha que é Jesus, inabaláveis, vindo quaisquer que forem as tentações, os obstáculos, em Jesus permaneceremos unidos, de mãos dadas. Leve-nos na tua paz. Dê a bênção aos queridos internautas que nos assistem agora, onde estiverem, recebam a bênção do sucesso em Cristo Jesus, pois em seu nome suplicamos, com perdão de nossos pecados, e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, que Deus proteja a todos que estão aqui e aceitem o meu abraço e vão para casa na paz de Jesus. Que Deus abençoe.